Dou graças a Deus pela sua palavra. Amém? Graças a Deus. Porque se não tivesse a palavra de Deus, eu viria aqui falar sobre mim. E sobre mim pode não ter assim grande interesse, não é? Mas nós não estamos aqui para falar de nós mesmos. Nós estamos aqui para falar do nosso Deus. Amém? E da sua palavra. Graças a Deus. Porque o nosso Deus é que nos interessa. Amém? Claro que nós nos interessamos uns pelos outros, não é? Mas nós seguimos e servimos ao nosso Deus e queremos o conhecer cada vez mais, estarmos mais conforme aquilo que Ele ensina pela sua palavra. Amém? Glória a Deus, porque ela é a luz, ela é a lâmpada, ela nos ilumina, nos guia, nos instrui, ela nos torna sábios. Graças a Deus. Ela é o poder de Deus. Amém? Ela é viva, ela é eficaz, ela é uma espada, ela penetra, ela mexe connosco. Amém? Ela mexe connosco, ela é uma palavra viva. Amém? Viva e eficaz. Glória a Jesus. Graças a Deus. Foi a palavra de Deus que me salvou, não é? Foi a palavra de Deus que me salvou. Foi as orações e a palavra do Senhor, né? Não foi propriamente alguém que me evangelizasse, que era muito rebelde, mas Deus tratou comigo, tratou com a minha dureza, e o Senhor assim me salvou no meu quarto, lá na minha casa, sem ter vindo à igreja. Depois procurei uma igreja, amém, graças a Deus, mas o Senhor usou umas novas de alegria, o Senhor usou a Bíblia, o Senhor usou a sua palavra e usou também as orações dos irmãos, amém, graças a Deus. E Deus fez isso na minha vida, eu estou grato a Ele por isso, amém. Graças a Deus, o Senhor tem sido tão bom para mim, tão real para mim. Glória a Deus. Como é que nós podemos ainda duvidar dele por vezes, não é? Mas a dúvida faz parte do ser humano, por isso nós temos que nos fortalecer com as coisas de Deus, amém? Para cada vez mais o nosso coração estar cheio daquilo que é de Deus. E eu hoje o tema que eu trago é sobre o poder. Falar sobre poder. Não vai ser fácil, mas acreditamos que Deus nos ajuda a falar, a cantar, a meditar. Glória a Deus. Vamos abrir a Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo 16, versículo 11 a 20. Graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. 16, 11 a 20. E, ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. E depois manifestou-se em outra forma a dois deles que iam de caminho para o campo, indo estes anunciaram aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. A meu nome expulsarão demónios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Graças a Deus. Ser testemunhas de Jesus é o que nós somos, não é? Nós somos testemunhas. O Mestre ensinou-nos a testemunhar dele, a pregar sobre ele e a ensinar acerca do seu reino e dos seus caminhos. Isso parece tarefa fácil, mas não é. Isso, acredito que é muito difícil falar de Deus, falar de Jesus aos outros e do seu reino, sem o poder do Espírito Santo. Por isso eu quero falar sobre poder. Como é uma missão nossa, não é? E nós temos que o fazer, então temos que ter consciência como é que o vamos fazer. Se temos que falar, se temos que pregar, ir por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda a criatura, né?
para que as pessoas sejam salvas, nós temos que pregar. Tem que haver alguém que testemunha, alguém que prega, alguém que evangeliza, alguém que... Muitas maneiras, não é? Muitas maneiras nós podemos manifestar a mensagem de Cristo. Então, o que é natural, é deste mundo. E para falar das coisas deste mundo, nós temos os políticos, temos os comentaristas, os analistas, os filósofos, os professores, cientistas, os intelectuais. Eles percebem dessas coisas, eles têm a capacidade de oratória, eles sabem falar bem, sabem convencer, sabem explicar muitas coisas, não é? Têm muito conhecimento sobre as coisas naturais desta vida. Eles falam bem sobre essas coisas, mas nós fomos chamados para falar acerca de Jesus Cristo, acerca de Deus. E Jesus, apesar de ele ter sido nascido homem como nós, ele também é Deus. E aqui é que torna a coisa difícil. Jesus, ele é sobrenatural, ele não é deste mundo, ele não é desta realidade material. Jesus é do céu, ele veio de cima para a terra e também subiu da terra para o céu, ele ascendeu ao céu, não é? Diz em Lucas 2:11, diz assim este versículo: há um testemunho que os anjos deram aos pastores acerca do nascimento de Jesus. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então, Jesus nasceu e o anjo deu esse testemunho aos pastores e disse que tinha nascido o Salvador, o homem nascido de uma mulher, para pagar o preço dos nossos pecados, expiar os nossos pecados lá na cruz. Essa parte aí, nós até conseguimos compreender, né? Um homem que nasceu de uma mulher como nós e que teve que pagar um preço, né? Teve que fazer um sacrifício. Hoje há muitos mártires que querem pagar preços, aí até podemos compreender. Já fica mais difícil compreendermos como é que um homem foi concebido pelo Espírito Santo, um homem que não tem pai humano. Isso aí já torna misterioso ter nascido de uma virgem, não é? Fica a coisa mais misteriosa. Também ter ressuscitado ao terceiro dia, né? A nossa mente humana ainda tem mais dificuldade. Eu digo isto porque a nossa mente é natural, como as pessoas também têm dificuldade em perceberem estas coisas. Quando nós falamos com elas, elas têm dificuldade. Nós falamos e tal, são simpáticas às vezes, mas não atinge o coração, não atinge o entendimento. E nós também precisamos perceber isso, que as coisas naturais, o que falamos é espiritual, não é natural. Mas sendo ele o Cristo, o Senhor, diz que vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor, então isso muda de figura, porque Cristo o Senhor significa o ungido, o Messias, o prometido às nações, o poder de Deus que encarnou. Isso é muito difícil, muito difícil. Então Deus, ele não é fraco como nós, e nem tão pouco limitado como os anjos de Deus e os demónios. Ele não é limitado. Deus não tem algum poder. Deus tem todo o poder. Ele é o Todo-Poderoso, o Onipotente, inigualável. Nada é comparável com Ele, do que existe ou existiu ou vai existir. Ele não tem limites, a sua pessoa é perfeita, é absoluta em todos os sentidos. Então falar de um Deus assim, não é? Nós que estamos a compreender. É difícil, mesmo lá no céu vamos ter dificuldade, porque o nosso Deus não tem limites. Não tem limites. Amém? Graças a Deus. E nós temos que saber que o Deus que habita no nosso coração, ele é o Todo-Poderoso, ele não tem limites, ele não tem algum poder, ele tem todo o poder. Que o Senhor possa criar essa revelação em cada um de nós, para nós sabermos em que temos crido, para quando falarmos de Deus aos outros, falarmos bem, amém? Não falarmos como um Deus, não é? Conhecer Jesus é conhecer o seu poder, não há como. É conhecer a sua virtude, a sua humildade, o seu amor, a sua compaixão, não é? A sua intenção, a sua fidelidade. Ele é pacífico, ele traz paz ao nosso coração, mas também, ele quer-nos bem, mas também saber que Jesus, ele é o poder de Deus. O apóstolo Paulo disse, a 1 Coríntios 1:24, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Quando nós falamos de Jesus, temos necessariamente que falar do poder de Deus e da sabedoria de Deus. Então Cristo foi para o céu, sim, mas ele deixou-nos entre nós o seu reino, em que o Espírito Santo é Rei e Senhor. Ele deixou o seu reino aqui na terra. Ele subiu ao céu, mas o seu reino ficou. Ele veio trazer o reino de Deus ao mundo, à sua igreja, não é? E nós apresentamos às pessoas o seu reino de Deus, em que o Espírito Santo, ele é Rei e Senhor. Nós não estamos órfãos, nós estamos abandonados. Nós temos um reino de Deus está connosco, amém?
Marcos 9:1 diz assim, dizia-lhes também Jesus: é verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, sem que vejam chegar o reino de Deus com poder. Aqui diz, foi o Senhor que disse, o reino de Deus com poder. Né? Então o reino de Deus que está entre nós, ele é poderoso, ele tem poder, ele não está falido, ele está cheio de virtude, ele está cheio de dons, ele está cheio de capacidade para fazer toda a vontade do Pai. E o reino de Deus está em cada um de nós e está na nossa igreja, na igreja local. Está? O reino de Deus está no nosso meio ou só nos vemos uns aos outros? Não, é mais do que isso. Há um mistério em cada um de nós, há um mistério que o diabo não gosta. Quando os irmãos vão na rua, os demónios rangem os dentes, porque o Espírito Santo está em nós, o reino de Deus está em nós. Ele tem capacidade para abençoar esta terra. Amém? Por isso o Senhor Jesus deixou o seu reino, não apenas para fazermos número na igreja, Ele deixou o seu reino para abençoar esta terra. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Lucas 9:1-2 diz assim: e convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demónios e para curarem enfermidades. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Então, isso foi alguma coisa que Jesus enviou os seus 12 discípulos a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Também podemos dizer, com desculpa, sim, mas isso foi para aquela altura, apenas para os 12 discípulos, não é? Isto não é para o nosso tempo. Em Mateus 24:14 responde à nossa pergunta. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Então, até o fim chegar, até a igreja sair da terra, ser arrebatada, nós precisamos de falar deste reino de Deus, deste reino de poder às pessoas, amém? Quando falamos de Jesus, lembremos-nos que Jesus não é só o Salvador. Isso falamos muitas vezes, morreu numa cruz, né? O Salvador. Mas temos que falar no ungido de Deus, no Messias, amém? No Messias. Israel rejeitou o seu Messias, por isso eles estão enfraquecidos, estão padecendo, não foram abençoados. Mas o Messias, ele foi ungido para libertar os cativos, ele foi ungido para abençoar a sua igreja, ele foi ungido para nos fazer bem-sucedidos, amém? Ele é o poder de Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Como é que nós devemos, então, apropriar-nos do seu reino, vivermos no seu reino, evangelizar, não é? Fazer a nossa parte, pregar o Evangelho a toda a criatura. Em 1 Coríntios 4:20 diz assim, eu já disse, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. O reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude, em poder. Amém? Ouvi o pastor no outro dia disse, e falou muito bem, que nós não somos papagaios. Não andamos a recitar pregações. Eu muitas vezes acho que nunca prego uma pregação nova. É sempre alguma coisa diferente. Porque eu tenho que obedecer a Deus. Eu tenho que dar o recado de Deus. Não é mostrar nada, palavras muito preciosas, muito bonitas, mas que não traz efeito nenhum. Deus não está interessado em nos fazer perder tempo. Deus quer agir na sua igreja, quer agir nas pessoas, quer agir nos corações e por isso Ele enviou a sua palavra. Amém? A Bíblia diz que Ele enviou a sua palavra e os sarou. Então a sua palavra, ela é preciosa para sarar o nosso coração, para nos afinar, para fazer o que lhe apraz. Ela é poderosa para o fazer. Então o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder, em virtude. Bem, a igreja não é apenas palavras, ela é demonstração de poder, ela é virtude. Graças a Deus. Se tudo o que fizermos, né, for apenas palavras, quando evangelizamos, for apenas danças, for apenas representações, não é? Tudo o que nós fazemos, vamos alcançar, vamos convencer algumas pessoas para virem para a igreja. Amém? Vamos pôr pensos rápidos nos seus corações feridos e nas suas almas dilaceradas em trevas. Não vai funcionar, porque não vão se converter. Vão ficar encantados, uma igreja bonita, e, aquelas pessoas até são simpáticas, cantam bem, não é? Como o Samuel, toca bem, etc. É verdade, e o crente é uma bênção, mas elas precisam se converter a Cristo.
Elas precisam seguir o caminho, que é estreito e apertado, mas leva à vida. Elas precisam realmente largar os seus pecados, mudar de vida. Isso é conversão. E isso só Deus pode fazer. Amém? Só Deus pode fazer. Trazer essa mudança das pessoas das trevas para o seu reino de luz, só Deus pode fazer. Agora a nossa incapacidade aumentou. Eu fico mais incapaz ainda quando penso que o que falamos, o que fazemos, o que tocamos, não é? O que ensinamos, tem que trazer mudança para as pessoas, conversão às pessoas, amém? Porque não? Rasgar os seus corações, sim. Humilharem-se diante da potente mão de Deus, sim. Deus quer fazer essas coisas, amém? Ele pôs esse fardo, não pode ficar a pesar nos nossos ombros. É uma palavra que eu quero dizer. Às vezes carregamos muito, temos isto, temos aquilo, mas Deus não quer mais pôr pesos pesados sobre nós, amém? Pelo contrário, Ele veio para tornar o nosso fardo leve e o nosso jugo suave. Diz a palavra de Deus: vinde a mim, todos estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O meu fardo é leve e o meu jugo é suave, amém? Temos uma grande missão, é verdade, mas é uma missão prazerosa, é uma missão leve, é uma missão que vale a pena fazer, amém? Fazemos com alegria, porque não nos custa assim tanto, não, amém? Porquê? Porque as coisas difíceis são para Deus, para nós é as coisas mais fáceis. O nosso problema muitas vezes é querer fazer aquilo que só Deus pode fazer, que é converter as pessoas, não é? Eu não quero converter ninguém, eu sei que não consigo, não é? Eu sei que nós não conseguimos curar ninguém, nós não conseguimos nada. O que é que nós podemos fazer? Há coisas que só Deus pode fazer. Isso é a parte de Deus. É a parte que nós não podemos fazer. Por isso ficamos cansados. Queremos fazer aquilo que só Deus pode fazer. Amém? A nossa parte é confiar, é descansar, é entregar-lhe tudo e obedecer. Obedecer é que é difícil. Cláudio vai pregar a palavra. Ai, Deus, tão difícil. Mas eu vou, porque quero obedecer ao Senhor, amém? E os irmãos também, com certeza que querem obedecer ao Senhor, ainda que seja difícil, ainda que tenham que pagar um preço de renúncia, amém? Deixem-se usar por Deus, deixem-se usar por Deus, porque o Senhor vai fazer o que lhe apraz. A coisa difícil é com Ele, amém? O converter as almas é com Ele, amém? Graças a Deus, graças a Deus. Diz a palavra de Deus que o Espírito é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, não é? O Espírito Santo é que faz isso. Convence os homens do pecado, da justiça e do juízo. Amém. Então, se nós estivermos cheios do poder, se nós deixarmos essa parte com Deus, amém, confiarmos nele em tudo o que fazemos, até nas mais pequenas coisas, né? Deus, olha, usa a minha dança para tocar nos corações, para expulsares os demónios, para que as pessoas se verguem diante de ti, para que o teu Espírito caia sobre as pessoas e eles reconhecem que tu és Deus, amém? Que nós somos igreja, a igreja do Deus vivo, amém? Nós precisamos deixar Deus ser Deus e nós temos que fazer a nossa parte, amém? A nossa parte muitas vezes é entrar no descanso, na confiança do nosso Senhor. Muitas vezes ficamos agitados, queremos fazer muita coisa, amém? E nos cansamos, mas nós temos que saber que há uma parte que pertence a Deus e por todo o mundo, foi o que o Senhor disse, mas para pregar e falar sobre Deus, mas temos que deixar essa parte também com o Espírito Santo. O Senhor Jesus disse assim, Marcos 13:11, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. É o Espírito Santo que fala pela nossa boca. Quando nós evangelizamos em nome de Jesus Cristo, quando nós falamos da sua palavra, quando nós damos testemunho, seja por cânticos, seja por louvor, é o Senhor que quer usar as nossas palavras, a nossa boca. Amém? E Ele faz isso, amém? Ele fala muito bem. Ele faz com que as coisas aconteçam, amém? Glória a Deus. Ele usa os seus vasos, Ele usa os seus filhos, amém? Nós não devemos ser tímidos, devemos confiar no nosso Deus, amém? O Senhor fez com que, eu não vou falar, mas com um jumento, não é? Falasse com o seu profeta, o profeta Balão, não é? Ele estava com uma intenção errada e o jumento falou.
O Senhor pode usar qualquer coisa. Ele quer usar a nossa vida. Nós somos seus filhos, amém? Temos uma boca, não é? A Bíblia diz, abre bem a tua boca e te encherei. E te encherei. Encherei de palavra, encherei de virtude, encherei de graça, encherei de poder. Porque o poder de Deus está em nós. Porque o reino de Deus é poder. E o reino de Deus está na sua igreja. A sua igreja não é fraca. Amém? Se as pessoas virem a sua igreja e o reino de Deus se manifestar, uma pessoa que esteja possuída com demónios, os demónios têm que sair. Os demónios têm que sair, amém? E quando as pessoas saberem que aqui há libertação dos demónios, amém? As pessoas que estão oprimidas, elas vão vir à igreja do Senhor para serem libertas. Os que estão doentes, quando verem que as doenças vão embora, quando os enfermos são curados, elas vão vir à igreja do Senhor para serem curadas, amém? Porque o nosso Deus quer fazer todas essas coisas e quer usar a nossa vida. Por isso é que a Marcos disse, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ele não diz isso para espetáculo, ele diz isso para abençoarmos as pessoas dessa maneira. É a nossa parte. Assim como pregar a palavra de Deus é a nossa parte, pôr as mãos sobre os enfermos também é a nossa parte. Amém? Compadecer-nos daqueles que estão aflitos, amém? E o Senhor tem solução. É no nome do Senhor, amém? Glória a Deus. Mas a palavra do Senhor ensina-nos que, no versículo 17, e estes sinais seguirão aos que crerem. E nós, se calhar, estamos a perder a fé. Se estes sinais não estão a acontecer no nosso meio, talvez línguas estranhas sim, mas outras coisas não estão a acontecer, não é? É porque a nossa fé está minguando. Então ela precisa começar a agigantar-se, ela precisa começar a ver os sinais, que os milagres ajudem também a nossa fé, ajuda a manifestar a glória de Deus. Nós precisamos de cumprir toda a palavra, pregar o Evangelho a toda a criatura e deixar que estes sinais nos sigam, porque o Senhor vai cooperar connosco. Quando fazermos a nossa parte, Deus faz a parte dele. O que falha não é a parte de Deus, o que falha é a nossa parte. Amém? Ou vamos pôr as culpas em Deus? Não, não. Se nós fazermos o que o Senhor quer que façamos, que é a nossa pequena parte, o Senhor faz a sua parte, gloriosa, maravilhosa, poderosa, porque a glória pertence a Deus, porque o poder pertence a Deus, amém? A exaltação pertence a Deus, o louvor pertence a Deus, os sinais dos prodígios e maravilhas pertencem ao nosso Deus, a libertação pertence a Deus, a salvação pertence a Deus, até o nosso falar pertence a Deus, amém? Nós somos do Senhor, amém? Para sermos vasos usados por Ele. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos deixar o Senhor ser Deus e vamos ser apenas humanos, amém? Que confiamos no Senhor, o buscamos de todo o nosso coração e nos rendemos a Ele, amém? Ele fará o que lhe apraz. Glória a Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Disse o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 2:4. Vamos aprender com ele, porque ele foi bem sucedido. Se nós, igreja de Portimão, queremos ser bem-sucedidos, temos que aprender com aqueles que foram, não é? O Senhor o chamou, ele foi bem-sucedido. Um homem só, ele levou o Evangelho aos gentios, não é? Teve tanta dificuldade, mas venceu, não é? Prosperou, foi até o fim. Ele disse estas palavras: a minha palavra e a minha pregação não consistirem em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Vamos deixar-nos dos homens. Os homens são falhos. Os homens têm coisas boas e coisas más, não é? Somos falhos. Graças a Deus. Mas a nossa fé não deve se apoiar nos homens. A nossa fé deve se apoiar na palavra de Deus. Amém? E o apóstolo Paulo sabia disso. E apesar de ele ser muito letrado, muito culto, que podia usar palavras persuasivas de sabedoria humana, ele esquecia essas coisas todas. Ele ia no Espírito. Amém? Ele demonstrava o poder do Espírito. Ele queria que os crentes crescessem, não por palavras humanas, mas pelo poder de Deus. Pelo poder de Deus. Amém? E nós precisamos, amém, que a nossa palavra, que a nossa pregação, que a nossa igreja, que a nossa vida seja uma demonstração do poder de Deus. Graças a Deus, graças a Deus. 2 Coríntios 3:3 diz assim: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Então, a lei do Senhor não está escrita só aqui, não é, neste caso não é em tábuas de pedra, é num livro, não é? Mas o Espírito Santo quer escrever esta lei
no nosso coração, pelo Espírito que Deus vive. Amém? É no coração dos homens que Deus quer mudar. O coração dos homens o Senhor quer operar. E só Ele pode fazer. Amém? Pela pregação da fé, o Senhor faz maravilhas. Ele muda os corações perdidos em corações de carne, em corações salvos, em corações cheios da sua presença. Graças a Deus. Os irmãos acreditam nisto? Eu vou buscar a palavra porque é a palavra de Deus que ensina. Amém? Se não é vão o nosso esforço, é vão o nosso desejo. Amém? E nós não podemos gastar os nossos dias inutilmente nas nossas palavras. Nós queremos ser eficazes. E vamos ser eficazes quando estamos dependentes do nosso Deus. Amém? Porque o Senhor quer estas coisas ver na sua igreja. Amém? E a nossa igreja está carente do poder de Deus. Nós estamos carentes da presença de Deus. E hoje parece que não se fala nisso. Só falamos pregar a nossa parte. Não, a nossa parte é mais fácil. Amém? Porque o Senhor dá-nos as palavras para falar aos outros. O Senhor nos ensina todas as coisas. Ele é o mestre, Ele é o professor. Amém? Ele nos ensina de dia e de noite. O salmista dizia, até de noite os meus rins me ensinam. Até de noite nos sonhos o Senhor fala connosco. Está-nos instruindo para sermos crentes, para sermos o que somos. É pela graça de Deus. O Senhor quer isso em cada um de nós. Graças a Deus. Também Ele quer dar, e estou terminando, direção. Em Atos 20, 24, diz assim, e agora, eis que ligado eu pelo Espírito, disse o apóstolo Paulo, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer. Diz aqui. Então, Paulo deixava-se guiar pelo Espírito, deixava-se dirigir pelo Espírito, mesmo não percebendo, mesmo não sabendo o que é que iria acontecer. E nós temos uma tendência de querer saber tudo. Mas ficamos a saber. Quando é do homem, nós sabemos tudo. Quando é de Deus, não sabemos. É como o vento. Vemos, sentimos a sua presença, mas não sabemos de onde vem, nem para onde vai. Amém? E nós somos assim. Nós não sabemos onde o Senhor nos quer levar. Nós não sabemos o que o Senhor vai fazer. Nós não sabemos o que o Senhor tem no seu propósito para cada um de nós e para com a sua igreja. Nós estamos na direção, deixamos fluir, deixamos ser levados, amém, pelo Espírito. E Paulo fazia assim. Ele, neste caso, ele ia para Jerusalém, amém, porque o Senhor estava mandando para lá. Atos 16, 6 e 7 diz assim, e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Então, o que é isto? O Espírito do Senhor, e diz que é o Espírito Santo, não é um Espírito qualquer, não é um Espírito do Espiritismo, um Espírito familiar ou outra coisa qualquer. Diz que é o Espírito Santo, diz Espírito Santo, os impediu de anunciar a palavra na Ásia. Então o Senhor não quer que anunciemos a palavra? Quer, mas quem manda é Ele. Se Ele é o Senhor, nós somos servos. Ele é que dirige, Ele é que vai dando os toques, amém? Ele nos impede ou nos impele e nós devemos ser sensíveis à sua presença. Eu dou graças pelos pastores e pelos irmãos quando são sensíveis à presença de Deus. É tão bom, é tão maravilhoso, amém? É tão maravilhoso. Eu já tenho visto, às vezes só podemos pensar em coisas assim não muito boas, mas é importante nós percebermos a direção de Deus, os dons, e reconhecer os dons de cada um, não é? Os dons de cada um. Houve um culto anual, eu vou contar aos irmãos, partilhando, houve um culto, porque estamos a falar em poder, no poder de Deus, na direção de Deus. E não foi este, mas foi outro. E eu estava um pouco entristecido, um pouco desanimado, por causa aqui do projeto que estava trabalhando, não é? Com o pessoal da rua e parou, e aquelas dificuldades todas. E eu encontrei-me a mim sem propósito. E eu estava pensando, bom, Deus, eu não estou com propósito, eu não sei o que vou fazer, apesar de estar na igreja, de ser presbítero, não é? Mas qual é a minha função? Não é? Qual é a minha função? Porque era o culto anual, mais uma consagração. E eu não faço as coisas por fazer, eu faço as coisas por convicção. Porque sei que o Senhor quer que eu faça. Amém? Quando eu saber que Ele não quer, eu não faço. Temos que obedecer ao Senhor. E eu estava pensando nisso. E nisto, o pastor Samuel mandou-nos, pediu para o ministério vir orar pelas pessoas, estavam as pessoas aqui à frente. Eu vim orar pelos irmãos, não é? Eu, olha, vou orar, que isso não custa nada, já agora vou orar. Mas o meu estado não era muito bom. E nisto,
orei, comecei-me a sentir melhor, e quando já estava para ir-me embora, veio o pastor Samuel e disse-me assim, olha Cláudio, irmãos, vocês venham orar ali por aquelas pessoas, porque elas ainda não houve ninguém que orasse por elas. Graças a Deus pela sensibilidade. Nós temos que ver as coisas boas. Graças a Deus pela sensibilidade. Quando nós nos preocupamos com os irmãos, nos preocupamos com as pessoas, o Senhor age. Também. E eu senti aquilo de direção de Deus. Direção de Deus. E fui. E quando cheguei ali àquele lado, perdi-me. O Espírito Santo apanhou-me. Eu fiquei completamente cheio, a transbordar na presença do Senhor. Amém. E fui orando, pondo as mãos sobre os irmãos. E, entretanto, havia uma irmã que tinha, isto é para a glória de Deus, está bem? Estamos a falar em poder e em sinais, amém? Houve uma irmã que tinha uma dor aqui no ombro, aqui nesta parte. E eu fui por trás, pus a mão em cima, estava toda a tremer, pus a mão em cima a tremer no ombro, não sei quantos. E a irmã, quando esteve comigo, ela disse, irmão, fui ao culto, estava cheio de dores naquele lado, e veio um irmão por trás, que não sei quem foi, pôs as mãos e a dor foi embora, fui curada. Graças a Deus. Ela não soube quem foi. Foi Jesus, amém. Foi Jesus, também não precisa de saber, é o Senhor que abençoa, o Senhor faz estas coisas, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Não é para admirarmos, é para vermos mais para a sua glória. Amém? Nós precisamos começar a ouvir testemunhos de cura. A igreja precisa de testemunhos de cura. Os que estão doentes precisam ser sarados. Nós precisamos de vitória, porque o Senhor ganhou essa vitória na cruz do Calvário. Amém? Eu tive um mês de baixa, um mês doente. Eu disse que não ia falar de mim. Mas eu não tenho que falar de mim, eu tenho que falar da palavra de Deus. Eu acredito na cura divina. Eu acredito no poder de Deus. Eu acredito que Ele faz como quer. Amém? E Ele prepara-nos para grandes coisas. Amém? Eu estou entusiasmado, porque sei que o Senhor não nos abandona. Ele nos estimula, porque Ele quer que os seus milagres comecem a acontecer na sua igreja. Amém? Graças a Deus, graças a Deus. Direção. Então, o Espírito Santo impediu Paulo de ir para aqueles sítios. E diz que a palavra do Senhor que à noite teve uma visão que alguém lhe dizia, passa a Macedónia e ajuda-nos. E ele assim que percebeu que era a direção do Senhor, obedeceu e foi. Graças a Deus. Eu quero dizer isto aos irmãos, que nós precisamos também, não só de falar as palavras de Deus, não só de falar na direção de Deus, na dependência de Deus, naquilo que Deus quer. Amém? Graças a Deus. Mas também precisamos ser dirigidos por Ele em tudo o que nós fazemos. Amém? Graças a Deus. Mesmo que não compreendemos a direção da igreja em Portimão, mas vamos lutar lado a lado. Vamos continuar a pelejar. Amém? Vamos confiar no Senhor. Amém? Porque Ele muitas vezes não se percebe o seu trabalhar, o seu agir. Muitas vezes Ele prepara as coisas, Ele prepara as peças. Eu lembrei-me de Elias, e estou mesmo a terminar, que teve que pôr o altar em ordem. Mas depois de pôr o altar em ordem, não fazia mal despejarem água. Não faz mal a frieza da igreja, a frieza dos nossos corações, os impedimentos do inimigo, amém? A não querer que um avivamento possa acontecer. Não faz mal. Ponham água, desde que as coisas estejam em ordem, de acordo com aquilo, com a vontade de Deus, desde que cada um de nós esteja alinhado dentro do propósito, amém? Em obediência, o fogo vai descer. O fogo vai descer e vai lamber toda a frieza e vai afogar os nossos corações, amém? E vamos ver, e os de fora também, que só o Senhor é Deus, graças a Deus. Diz em Lucas 11, 5, 13, o Senhor disse para nós termos uma oração insistente, não é? Pedirmos insistentemente, que isso vai acabar por ser dado. Ele diz para pedirmos, para buscarmos, para batermos. E termina dizendo assim, se o nosso Pai terreno, que é mau, né? Ele dá boas coisas aos seus filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Aqui até não diz bens, aqui não diz outra coisa qualquer, diz o Espírito Santo, o poder de Deus, porque o poder de Deus, Ele nos abençoou-se com todas as coisas. Amém? Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Os irmãos acreditam nisto, desta necessidade que nós temos. Nós precisamos de ver milagres, sim. A Bíblia diz que estes milagres seguirão aos que querem, fazem parte da igreja, fazem parte do reino de Deus. Amém? Pregar o Evangelho, as pessoas se converterem e os milagres seguirem. Amém? Porque nós estamos obedecendo ao nosso Mestre. Vamos ficar em pé. Glória a Jesus.
Glória a Jesus. Há coisas que os homens podem fazer. A nossa boa vontade não chega tão bem. Há coisas que só Deus pode fazer. Amém. E isto eu sei que o Senhor quer fazer por causa da sua palavra. Amém. Porque Ele enviou o seu Espírito Santo à sua igreja. Graças a Deus. Graças a Deus. Nós precisamos ser cheios deste poder. Precisamos que o reino de Deus cresça. Aumente. Aumente, mais e mais, mais e mais, mais e mais, até tornar-se um grão de fogo, amém? Que toda a cidade de Portimão observa, amém? Porque quando isso começar a acontecer, amém? Tudo vai ser mais fácil, porque nós vamos ver as coisas grandiosas que o Senhor quer fazer. Graças a Deus. Os irmãos acreditam nisso? Eu ainda sou um sonhador. Eu acredito no grande poder de Deus, porque Ele converteu-me a mim assim, amém? Eu era tão rebelde que ninguém falava comigo. E se não fosse Deus agir dessa maneira com poder na minha vida, eu teria morrido naquela altura, sim. 23 anos já tinha falecido, sim. E hoje estou vivo aqui falando de Deus e falando da palavra de Deus, porque o poder do Espírito Santo desceu sobre mim. Amém. Eu tive uma experiência com Deus sem saber que isso era possível, não é? O fogo desceu sobre a minha vida, em forma de... O Espírito Santo desceu em forma de eletricidade. As mãos de Deus curaram o meu corpo, amém. Eu senti umas mãos a curar o meu corpo. Eu tive uma experiência linda com o Senhor. Eu senti-me nascer de novo, graças a Deus. Foi o poder de Deus que fez isso. Isso funcionou comigo, também funciona com os outros, amém. Nós não precisamos apenas meras de palavras. Nós precisamos de ver o Senhor agir, o Senhor se manifestar, o Senhor curar, abençoar e salvar, amém. E Ele conta connosco. Façamos a nossa pequena parte, mas não façamos assim de qualquer maneira. Façamos com convicção e com oração. Por isso temos que orar, não é? E fazemos bem orar. Os irmãos estão orando e eu sei que o Senhor vai respondendo. E as nossas pequenas coisas, vai produzir grandes resultados. Um pouquinho de azeite, ele vai aumentando e vai encher todas as vasilhas que forem necessárias, porque Deus tem poder. Graças a Deus. Glória a Jesus. Eu estou pedindo com insistência que estas coisas aconteçam. Amém? O meu coração deseja que estas coisas aconteçam. E eu sei que vai acontecer. Se eu fazer a minha parte e se os irmãos fazerem também a vossa parte. Amém? Graças a Deus. Vamos entregar ao Senhor estas coisas. Senhor nosso Deus, muito obrigado. Obrigado pela Tua palavra que nos incentiva, Senhor, e nos estimula e nos dá descanso. A Tua palavra diz que para não estarmos ansiosos e preocupados com coisa alguma, mas diz-te para confiarmos em Ti, Senhor. Porque és Tu que fazes a obra e não nós. És Tu que operas, és Tu que convences, és Tu que curas, és Tu que batizas com o Espírito Santo. Tu é que fazes a Tua igreja desenvolver e crescer. Muito obrigado, ó Deus, por estes homens e mulheres que confiam em Ti, que têm posto a sua fé em Ti, porque não vão ficar defraudados, amém? Antes vão dar de glória em glória e de valor em valor, como pelo Espírito do Senhor, porque Tu estás no negócio da nossa vida, Tu estás no nosso coração e Tu és poderoso para fazer mais do que podemos pedir ou pensar, segundo o poder que em nos opera. Senhor, esta noite, enche a nossa vida ainda mais com o Teu Espírito Santo, possamos ser tão cheios, Senhor, tão inundados de Ti, Senhor, que a nossa boca fale línguas continuamente, que a nossa boca possa manifestar aos outros a grandeza de Deus. Ajuda-nos a falar de Ti aos outros, não de uma maneira indevida, não de uma maneira diminuída, mas como convém, porque Tu és o Todo-Poderoso, Tu tens todo o poder, Tu és um Deus onipresente, omnisciente, onipotente. Glória ao Teu nome para todo o sempre. Que o Teu Espírito nos inspire a falar as maravilhas de Deus. Possamos falar ao Senhor, do nosso Pai que está no céu, porque não há ninguém maior do que o nosso Pai. Tu podes todas as coisas, tudo é possível para Ti. Para nós tudo é difícil, ó Deus, não, mas na nossa fraqueza Tu és forte, meu Senhor. O Teu poder se aperfeiçoa quando nós somos fracos, porque Tu não precisas da nossa força para agir, Tu precisas da nossa fé e da nossa confiança em Ti. Aumenta a nossa fé, estimula-nos, ó Senhor, que o Teu Espírito nos encha de tal maneira que rios de água viva possam fluir do nosso ventre e passar para os outros, que eles possam sentir não apenas as nossas palavras, mas a presença das águas, a presença do Teu Santo Espírito, que muda as vidas, que sacia verdadeiramente no nome
de Jesus. Eu te peço que faças isso, meu Senhor. Dá um grande avivamento à tua igreja. Dá um bocadinho do fogo do céu. Dá um bocadinho do teu poder aos nossos corações. Queremos ver a tua glória se manifestar. Queremos ver, ó Senhor, as grandezas de Deus, porque o teu reino é poder, o teu reino é poderoso e ele está no nosso meio. Muito obrigado por isso, ó Pai. Começa a fazer já hoje, Senhor. Não é amanhã, mas já hoje, Senhor. A dar sonhos aos teus filhos, a dar visões aos teus filhos, a pôr coisas maravilhosas nos seus corações. Faz com que eles se levantem em fé, Senhor, como as águias que renovem as suas forças. Renova as forças da tua igreja, renova o ânimo da tua igreja. Oh, meu Senhor, o diabo não quer que sejamos bem-sucedidos, mas nós somos o teu exército e não batalhamos pela nossa força, mas pelo poder de Deus. Em nome de Jesus, enche a nossa vida esta noite. Em nome de Jesus, começa um avivamento em cada um de nós. Que o teu fogo se espalhe, que o teu fogo aumente, ó meu Senhor, que possamos ser mudados em primeiro lugar por ti, porque nós muitas vezes queremos que os outros tenham aquilo que nós não temos, aquilo que nós não estamos a desfrutar. Mas esta noite, ó Pai, que as realidades do céu sejam a nossa realidade, que o teu reino não seja um mito, que o teu reino não seja uma ideia, mas seja uma presença, mas seja real. Muito obrigado, ó Deus, muito obrigado, ó Deus. Visita-nos esta noite, Senhor, visita-nos esta noite, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, em dos momentos, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. É um erro, às vezes queremos colocar Deus assim, neste minuto Deus tens que operar, neste minuto tens que agir, neste minuto vais fazer. Nós não mandamos em Deus, Ele faz como lhe apraz, amém? E se for preciso levarmos uma noite orando, nós vamos fazer isso, amém? É obediência a Deus. Se formos preciso pagarmos o preço para jejuarmos e orarmos, nós vamos fazer isso, pagando o preço, porque Deus assim o quer. Nós não lhe vamos entregar apenas um bocadinho a Deus. Ele é o Rei e Senhor da sua igreja. Ele faz como lhe apraz e Ele quer ver a nossa dedicação. Ele quer ver o nosso empenho, o desejo do nosse coração. Deleita-te também no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Vamos nos deleitar em Deus. Vamos buscar a Deus com todo o nosso coração. Amém? Porque o nosso Deus é um Deus grande. Quer fazer coisas grandes e maravilhosas. Ele quer salvar o que está perdido. Glória a Jesus. Uns minutos, vamos dar tempo a Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. E uma vez o meu pai disse-me assim, tu foste salvo dessa maneira, mas eu nunca senti a presença de Deus. Eu estou a falar do meu pai para o honrar também. Já estou anos como porteiro, meu pai era porteiro, ali na rua Vaz das Vacas, e nunca senti assim a presença de Deus. E eu fiquei indignado com aquilo. Como é que não pode sentir a presença de Deus? Eu vivia as coisas, amém. E hoje estou a perder um pouco isso. E não, eu quero também, eu não falo que sou melhor, não é? Ninguém é melhor, mas preciso que o Senhor avive a minha vida. E eu disse, como é que pode ser isso? Fui orar, Senhor Jesus, toca no meu pai, que ele possa sentir a tua presença. Até ele foi ao culto normal. Ele disse, filho, quando ele chegou a casa, olha, o Senhor está a fazer alguma coisa a mim. Eu comecei a sentir uma eletricidade a subir pelas pernas de cima e não sei quantos. O Senhor está a trabalhar em mim. Eu nem lhe disse nada, mas eu sabia que era o Senhor que estava tocando nele, amém? O nosso Deus toca, o nosso Deus age, amém? Ele responde às nossas orações. Glória a Jesus.